Acontece nas melhores famílias, vamos lá. Pode começar, João. Show. Eu não sei se todo mundo já chegou a conversar comigo, mas acho que sim, né? Eu sou o João Saraiva, atual presidente da Ita Júnior, e aqui eu vou apresentar um pouquinho do panorama de como a gente está esse ano, do que a gente está vendo para os próximos anos, próximo período. Falar um pouquinho da gente, bem brevemente. Atualmente a gente é uma empresa de 80 pessoas, então a gente está com bastante gente aqui, que a gente está conseguindo atuar em diversas áreas, tanto de projetos, tanto nas áreas administrativas. E uma das coisas que mais guia a gente hoje em dia é a DC, tanto na entrega de projetos, quanto na parte de treinamento do pessoal, na parte de lidar com os membros, então tentar entregar o melhor tanto para os clientes quanto para os membros que estão com a gente. A Itajuna é uma empresa de 30 anos já, então tem muita coisa. Ela tem uma carinha de startup por conta da idade do pessoal, do ânimo do pessoal que está querendo mexer. Só que a gente ainda é uma empresa de 30 anos com problemas de cartório, então é um mix de sensações assim de coisas que a gente faz. E o nosso foco é realmente oferecer projetos de excelência. A gente trabalha em três principais áreas, que é desenvolvimento web, que é fazer sites, plataformas, portais. A parte de dados é análise de dados, estatística, automações. E a parte de consultoria estratégica, que é mais análise de mercado. E nas áreas administrativas da empresa também, que a gente não tem só as partes de projeto. Então, a gente tem a parte de gestão para cuidar dos membros, fazer acompanhamento, postulação, eventos, a parte jurídico-financeiro super importante e vendas e marketing, que são nossos carros, nossa veia ali de conseguir continuar vivendo. Agora eu vou falar um pouco do nosso planejamento de atividades para os próximos meses ainda desse ano. Então, tem bastante coisa. Essa numeração do lado é mais ou menos é por volta do número de pessoas que vão ser impactadas por isso. Então, por exemplo, projetos tem um pouco menos, mas acaba rotacionando, então não são números fixos. Então, essa semana ainda a gente vai ter nossa terceira RG, que a gente vai ter com 80 pessoas, então a gente vai estar aqui no H8 fazendo esse evento. É mais para contar para os membros como é que está a empresa, o que está acontecendo, o que está rolando, o que a gente está vendo de próximos passos. A postulação de nova diretoria já vai começar daqui um mês e pouquinho, então já vamos começar a selecionar novos membros, começar a entender o que eles estão querendo fazer, que áreas que eles estão querendo tocar e projetos novos que a gente vai começar. E nesse entremeio a gente vai fazer o treinamento de liderança. Então, desenvolver o pessoal para eles conseguirem adentrar esses cargos. Além das competências técnicas que eles desenvolveram já, tentar desenvolver uma visão estratégica para conseguir ocupar o cargo e tocar o resto da empresa. Aí, de eventos externos que a gente está no nosso radar agora são o Enege e o Estação São Paulo. O Estação São Paulo vai demorar um pouco ainda, uns 3 meses. O Enege já é daqui a alguns dias, acho que menos de um mês para o Enege, então a gente está a todo vapor preparando as coisas para essa viagem. De atividades internas que a gente está criando hoje, novas, que a gente está estruturando hoje, a construção de um sistema de OKRs para a gente tentar metrificar melhor as áreas, para a gente conseguir ter um controle maior do que está acontecendo, e também tracionar a partir de metas claras. A gente está fazendo. Agora, a gente está entrando num momento muito crucial da Júnior, que a gente está conseguindo finalmente estruturar um comercial sólido. Então, a gente está estruturando uma prospecção ativa e uma estruturação do marketing, que antigamente a Ita Júnior era muito voltada à indicação. Então, a gente basicamente vivia por indicações, o que é um problema, porque é uma coisa muito sazonal, tem épocas que tem muito, tem épocas que tem pouco, e a gente não consegue crescer só em cima disso. De projeto para clientes, a gente tem um projeto de um data center, que a gente está fazendo uma pesquisa de mercado para uma empresa que está começando agora, tentando entender melhores modelos, melhores locais para eles abrirem essa empresa. O projeto do Yamada, que a gente está fazendo uma automação para um site de apostas. Então, tentar fazer a integração de mais rápido para conseguir aumentar o número de clientes, tentar melhorar a eficiência. A ArcelorMittal é uma visualização de dados o que a gente está fazendo para a empresa. Lembrando que a ArcelorMittal é a maior empresa de aço do mundo. O Odin é um senhor que contratou a gente para a gente ajudar ele a controlar os investimentos dele. Então, ele tem uma carteira muito grande de patrimônio e a gente controla isso a partir de automações também, para ele ter uma melhor visualização do que está acontecendo com o dinheiro dele. A Norte é um projeto
uma imobiliária, e a gente está fazendo isso para ajudar eles a conseguir ter mais informações de forma mais rápida sobre o centro de São Paulo. Então, por exemplo, eles querem ter alguma informação sobre terreno de tamanho X em tal faixa de preço. A gente consegue mostrar tudo isso para eles. O bot de eventos é basicamente o que está sendo dito, né? E a gente está fazendo uma automação de eventos de uma empresa, então, automação dos processos do evento. E a gente tem alguns projetos da comunidade que estão começando agora, que a gente está fazendo o site da Itarocket, que eles estão precisando de um site para tanto conseguir se mostrar para fora, como captar investimentos. A gente está fazendo o inventário da H8 e a gente está conversando com o Casio para fazer a doação para o Intercasio. Agora, do planejamento financeiro, em retribuição de reais, e a gente conseguiu arrecadar 120 mil reais esse ano. Foi um ano bem bom para a gente, foi um ano que as coisas rodaram muito bem, só que como eu tinha dito, esses investimentos vieram muito por parte de indicações, então isso é uma coisa muito sazonal para a gente, então não é certeza desse tipo de arrecadação. A gente teve um gasto por volta de 60 mil reais de gastos, tanto com eventos, assessoria jurídica, assessoria contábil, quanto impostos, então muita coisa que a gente gasta, então é um ponto de você ter atenção que esse gasto é anual e basicamente negociável. A gente conseguiu ano passado ter um saldo muito bom de 60 mil reais. Esse delta ali tá, o delta vermelho ele tá um pouco deslocado para cima, não sei por que foi parar ali em cima, mas tudo bem. Agora em retrospectiva do ano de 2025, a gente não está tendo a mesma sorte do que o ano passado. A gente está conseguindo estruturar um comercial, mas o comercial ainda não começou a dar resultado do jeito que a gente quer. Então a gente tem um time maior, tem mais gente prospectando, mas não quer dizer que a gente está tendo mais conversão. Só quer dizer que a gente está conseguindo estruturar melhor, tendo melhores processos. Então a gente está começando a entender o que a gente tem que melhorar. Então, esse ano, até agora, a gente está com o delta de menos 37 mil. Então, esse ano a gente está operando em déficit já. A gente já fez boa parte dos gastos do ano. Esse ano a gente teve mais gastos, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a gente fez muito mais coisas, a gente está com muito mais membros, a gente conseguiu atender muito mais gente na H8, até com esse boom de novos membros, de turmas maiores. A gente tem um gasto esperado a mais de 15 mil reais ainda até o final do ano, que a gente vai ter que segurar bastante isso. Então, se a gente não fechar novos projetos, a gente vai ter um déficit de 52 mil reais esse ano, que é uma coisa bem ruim para a gente. Então, a expectativa nesse cenário é que a gente vai terminar o ano com caixa de 38 mil reais, que é uma coisa muito perigosa para a gente, no cenário de a gente mexe com clientes, então se algum cliente quiser rescindir algum contrato, a gente tem que devolver esse dinheiro, então é uma coisa bem perigosa para a gente esse caixa do jeito que ele está hoje. Agora, um overview do primeiro semestre, eu vou falar de uma forma bem rápida, que de forma de um grande acerto, um grande erro e uma dor nova que a gente está sentindo. Um grande acerto que não era para passar desse jeito, ficou esquisito. Um grande acerto que a gente teve a gente conseguiu criar uma cultura muito forte com os membros. Então, a gente aceitou novas pessoas, com um número muito maior de pessoas, mas a gente conseguiu cuidar muito bem dessas pessoas. Então, o desenvolvimento dos membros foi muito forte, tanto nas áreas técnicas quanto nas áreas administrativas. Os membros estão muito bons, eles estão conseguindo. O que aconteceu aqui? Tá, acho que tem alguém entrando. Então, uma coisa muito importante para a gente e que a gente está conseguindo fazer entregas com uma qualidade muito boa. Então, isso é uma coisa que a gente já conseguiu acertar muito. A qualidade do treinamento, a qualidade do acolhimento das pessoas na Ita Júnior. Não está passando direito? Aqui. Um erro nosso é o posicionamento da marca. Então, a gente ainda não está conseguindo prospectar de forma regular. Então, a nossa base de clientes não está sólida. Então, a gente está tendo um problema muito grande com o financeiro, basicamente, e também com a questão de ter atividades para os membros fazerem. Então, a gente não tem projeto para todos os membros, então a gente acaba que a gente inventa, não inventa, né? A gente acaba trazendo coisas internas de soluções para manter os membros ocupados, membros continuando executando, mas o interessante mesmo é ter projetos externos para a gente tanto trazer o faturamento quanto trazer essa vivência empresarial para os membros. Não está passando direito aqui. Uma dor que a gente está tendo nova é que a gente acabou aceitando mais diretores, mais pessoas, mais estrutura. Então,
um cenário da Júnior hoje é que tem novos cargos que a gente ainda não conseguiu criar processos claros. Então, tem muitas coisas que acabam sendo pontos de intriga de o que é responsabilidade de cada um, coisas que ficam para trás. Então, é um ponto que a gente está tendo de atenção que está atrapalhando nossa operação, mas nada que esteja limitando muito. Agora, uma retrospectiva desse ano, de eventos que a gente já fez, projetos ali está bem parecido, mas de eventos internos, a gente conseguiu bater um recorde de 110 inscritos esse ano, e na formatura a gente conseguiu chegar com 100 inscritos, com 100 pessoas na empresa. Então, no processo seletivo de 110, a gente acabou aceitando 70 pessoas, que a gente já estava com mais ou menos 30 pessoas durante o ano. Nessa formatura a gente conseguiu perder quase ninguém, algumas pessoas saíram, outras entraram, então foi uma coisa bem legal pra gente, acho que é reflexo daquela cultura que a gente falou, que a gente conseguiu trazer. A gente já teve um treinamento de lideranças aqui no primeiro semestre, a gente trouxe uma empresa de fora para falar sobre liderança para os membros, e agora de eventos ali, vocês podem ver que a gente está saindo muito do H8, que é essa ideia da Ita Júnior, é ter contato externo, né? Ter contato com empresa, ter contato com outras universidades. Então, o EDL é o Encontro de Desenvolvimento de Lideranças. Foi lá em janeiro, foi pequeno, mas foi basicamente para o core das lideranças do H8 aqui da Ita Júnior. O Desperte foi um evento no Parque Tecnológico, muito incrível, com mais de 700 pessoas, que a gente teve um contato muito forte aqui no parque. Falamos com muita gente, com a Rosângela principalmente, que já temos alguns encontros marcados lá. O Prospecta Day no Mackenzie, na PUC, foram pontos muito interessantes, que a gente foi com o nosso time comercial lá, fazer o Prospecta Day seria um momento da gente tentar encontrar clientes novos com os dados que eles deram para a gente. Então a gente acabou que a gente ganhou nesses 2 dias contra empresas como Mackenzie, PUC, Poly, então foi uma coisa muito boa para a gente. O EPEG é um evento que aconteceu no final de semana agora. A gente foi com 17 pessoas para o Mackenzie. Foi mais um momento de conversar muito, fazer muito benchmark, entender como é que as outras empresas funcionam, trazer coisa nova para a gente. E algumas visitas que a gente tem feito no semestre, que a gente visitou a Boozer, a Ela Group e a McKinsey. Foi momentos que a gente levou um membro para fora, para dentro de empresas, para eles verem como tudo isso funciona. Mas isso está um pouco comprometido por conta de questão de caixa. Então a gente queria estar fazendo mais isso, mas como o caixa está começando a ficar apertado, a gente está tendo que segurar essas coisas. Projetos ali, né, acho que muito parecido, e projetos de comunidade ali, a gente consegue adicionar 2 coisas novas, que é o sistema de entregas do H8, que a gente mudou completamente como é o sistema de entregas aqui. Sistema de, a pessoa recebeu uma notificação que a entrega dela chegou, na ADM as entregas não serem perdidas por ter um sistema mais apurado de registro, e uma doação que a gente fez para a Atlética para um campeonato que eles não estavam conseguindo dinheiro para levar o pessoal para o campeonato. Então a gente acabou fazendo essa doação para eles conseguirem fazer a competição. Até tem umas fotos bonitinhas do pessoal lá, mas eu não coloquei aqui não. Dores e desafios que a gente vem, eu dividi por áreas: comercial, projetos e executivo. O do comercial é essa parte da gente conseguir terminar de estruturar o comercial, para a gente conseguir operar com ele. Então, ter uma persona bem definida para a gente conseguir ir atrás de clientes de uma forma mais fácil. Ter um ticket médio maior, nosso ticket médio ultimamente está muito baixo, porque a gente está precisando, porque além do faturamento, a gente vê o desenvolvimento do membro. Então, a gente não consegue aumentar o ticket, porque senão a gente está perdendo o projeto. E o nosso interesse também é ter projeto. E essa baixa taxa de conversão que a gente está tendo esse ano, que não está fazendo jus ao ano passado, por exemplo. Departamento de projetos tem um problema que a gente tem desde sempre, que é conseguir terminar o projeto. Tipo assim, a gente executa muito bem, só que a gente ainda não aprendeu a lidar, de certa forma, com o cliente, porque quando chega no final do projeto, o cliente começa a pedir muitas coisas extras. Adiciona isso aqui, adiciona aquilo ali, isso aqui eu queria de outro jeito. Então a gente tem um pouco de dificuldade de ter esse corte com o cliente para falar, o projeto acabou, a partir daqui é uma coisa nova. Então, como a parte de projeto é muito grande, tem muita gente, é difícil, por exemplo, eu em todas as reuniões para tentar fazer essa finalização de projeto. Então, é uma coisa de uma dificuldade que a gente vem tendo. Mas, outra coisa, manter uma qualidade constante. Mesmo todos com uma boa qualidade, existem projetos que saem muito melhores que outros. Então, a gente tem uma dificuldade de manter o mesmo padrão de qualidade de todos os projetos. E membros ociosos, como falei, a gente não está conseguindo fechar tantos projetos quanto a gente precisa, tanto questão de faturamento quanto questão de pessoas, então acaba que alguns membros começam a ficar um pouco ociosos e a gente tem que acabar inventando algumas coisas à parte para eles fazerem. E o departamento executivo, que é a parte mais de gestão de pessoas e operações,
que é uma área bastante nova na Júnior, porque, por exemplo, há 2 anos atrás, o departamento comercial e o departamento de gestão era uma única pessoa. Hoje, a gente já está em 6, né? Então, tem muitas coisas novas que apareceram, muitas comunicações cruzadas que apareceram. Então, a gente está, não vou dizer um problema, mas a gente está enfrentando isso. Hoje em dia, a gente está querendo criar uma padronização nessas coisas. Então, é a direção que a gente está andando. Eu acho que basicamente as outras coisas ali refletem bastante do que eu falei. E acho que é isso, uma apresentação rápida sobre a Ita Júnior aí. Show de Deu tempo bola, certinho. João. Obrigado. Parabéns aí pela apresentação. Realmente muito prática, muito direta. Mulher, já tem a primeira pergunta. Bom, João, parabéns, viu? Parabéns pela evolução da Ita Júnior. Os números são maiúsculos, né? A gente acompanha de perto o desenvolvimento da Ita Júnior nesses últimos anos. E ficou evidente, né? Nós que estamos acompanhando, após a aproximação da Júnior, do grupo de empresas júniores, né? Da comunidade, né? E participando dos eventos e buscando bater as metas, a gente percebe que o fato de existirem as metas, né? E o fato de vocês trocarem informações. Está me ouvindo bem, João? O fato de vocês Perfeitamente. de vocês estarem trocando experiências e informações com as outras empresas juniores, isso aí está dando né, uma acelerada e uma motivação, né? Quando a equipe de membros participa de um evento desse e vê o tamanho do movimento de empresas juniores no Brasil e no mundo que vocês estão engajados, isso é fantástico, isso dá uma motivação muito grande. Então, esse olhar para fora, como você mesmo falou, né? A gente quer ir mais, a gente quer fazer mais visita. Esse olhar para fora é uma coisa muito boa, né? Até porque o ITA é muito fechado, nós somos muito fechados ali na H8. No entanto, o que eu percebo é que esse primeiro movimento da Júnior fez ela crescer hoje para um número, né, bastante significativo de um processo seletivo e o número de membros também recorde. Beleza. Agora, quando eu olho para a governança da Ita Júnior, e aqui vai uma ponderação, né, de quem tem acompanhado ao longo dos últimos anos essa evolução, ao olhar para a governança da Ita Júnior, eu sinto que a direção, a gestão da Ita Júnior ainda carece daquela parte do conselho, na parte da governança. Então, você é o cara que está olhando para todo mundo, mas você não pode estar em todas as reuniões. E e algumas vezes você não tem com quem conversar. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Então, eu acho que vocês têm que olhar de novo. A Itajuna poderia olhar para a sua Constituição. A gente sabe lá que o Estatuto da Itajuna, né? Tá lá montado lá o conselho com né? Ex-alunos que foram da Itajuna, mas que na prática isso não está funcionando. Uhum. Então, eu acho que seria uma oportunidade, assim como a gente está fazendo aqui hoje, conversando com a Itaex, né? Você apresentando seus resultados, você também tem um grupo e um conselho para você poder ter com quem conversar e poder compartilhar as suas questões e poder ouvir também. Entendeu o que eu quero dizer? Eu vi, com Para certeza. poder auxiliar a Ita Júnior de uma forma perene, porque a diretoria muda a cada ano ou a cada 2 anos os membros da diretoria. Então, pensa como é que vocês vão montar um conselho que ajude a Ita Júnior na sua perenidade. Essa é uma dificuldade que a gente tem até por questões internas, porque a Ita Júnior está crescendo muito, tem muita área e, querendo ou não, a gente tem a faculdade junto. Então, é uma questão, é um ponto que a gente tem no radar, mas é um ponto que a gente não consegue dar atenção devida, dado a coisas mais, como é que eu vou dizer, imediatas. Então, o que eu tô falando é que se você tivesse um conselho, você poderia se reunir com o seu conselho a cada 2, 3 meses. Não é da operação, é na estratégia. Entendi. É isso. Show. Falou. Show. Obrigado, Mui. Delfiol, senhor Delfiol, por favor, tá com a palavra. O João, gostei da apresentação e tinha uma pergunta básica. Vocês fazem pesquisa de opinião dos clientes sobre o desempenho da Ita Júnior em cada projeto? E se A gente, fazem, quais são os seus pontos fortes do ponto de vista do cliente e os pontos que merecem melhorar o desempenho?
De pontos fortes que a gente tem, que os clientes apontam, é essa questão de entrega. Então, a gente, de fato, entrega o que a gente prometeu. E a gente acaba que a gente entrega além disso, porque como a gente tem muitos membros, e algumas vezes alguns membros ociosos, a gente acaba que a gente coloca pessoas no projeto para fazer essas entregas ainda além do esperado. Então, acho que ponto de, como é que eu vou dizer? Pontos positivos é esse. A gente consegue fazer a entrega que está prometida com a qualidade até melhor do que o cliente esperava. Agora, ponto de atenção, em alguns projetos a gente acaba que ocorrem alguns atrasos e essa questão que eu tinha dito antes, da gente não saber cortar isso do cliente, como se fosse dizer, cortar o cordão umbilical com o cliente de terminar o projeto, a gente acaba ficando um pouco preso nesse final de projeto. De o cliente quer mudar aquilo, o cliente quer mudar aquilo. O que de fato acaba criando uma sensação no cliente de, por um lado, é ele pressionando porque ele quer que o dinheiro dele valha, né? Que ele quer que a gente faça mais, mas de certa forma, no final, isso acaba gerando uma sensação ruim de que a gente devia estar fazendo alguma coisa a mais do que não tá sendo feito. Então é meio dúbio. Isso. São duas coisas que batem um pouco. Ok. Ouviu? João, parabéns aí. A gente viu o crescimento da Ita Júnior, isso é uma beleza, deixa a gente muito contente. Eu reforço aí o que o Mui falou: estratégia é, é a chave do negócio. Eu concordo aí com o gênero, número, grau que o Mui falou. E nesse sentido, eu tenho uma pergunta para você. Você acha que essa dificuldade de cortar o cordão umbilical com o cliente é devido à falta de pessoas, porque você comentou que você não pode estar em todos para fechar o contrato com o cliente, né? Que você tem outras coisas a fazer. Ou é devido à falta de normatividade do contrato com o cliente? Eu acredito que é mais por falta de normatividade. Eu acho que é mais uma falta de informação. Porque quando chega no final do projeto, o gerente do projeto não é sempre que ele tem ciência do que está no contrato, ele não tem sempre esse domínio. E eu acho que isso é muito por conta dos nossos projetos não serem padronizados. Então, cada projeto é de um jeito, então não tem uma fase, então ele não tem aquele feeling de, pô, aqui eu já lembro que é o final. Então, cada projeto é diferente. E até porque os nossos gerentes de projeto, eles normalmente são pessoas de primeira viagem. Eles estão fazendo o segundo, terceiro projeto da vida deles ali. Então, não é como se fosse uma pessoa que já fez aquilo centenas de vezes. Então, mas eu acho que é um pouco de falta de normatividade, falta de informação. Então, eu acho que cabe um treinamento sobre isso. Mas aqui a gente tem um pouco de dificuldade disso mesmo. Tá bom, vamos conversar sobre esse treinamento, João. Vamos marcar alguma coisa, ver o que que eu posso contribuir com vocês para esse lock-up aí no final, tá bom? Uhum. Mas se eu fosse pontuar alguma coisa aqui, eu acho que esse é um dos menores problemas que a gente tem, porque acaba que isso atrasa um pouco o projeto, mas para a gente é tudo bem, atrasa 2, 3 semanas ali do projeto. O que a gente está mais carecendo hoje é de projetos. A gente está precisando de fechar mais contratos para executar mais e faturar mais, porque o cenário que eu mostrei para vocês é de em um ano a gente está com caixa muito baixo. Então a gente vai ter que, basicamente, tudo aquilo ali que a gente está fazendo, de levar a gente para fora, de bancar ingressos, de bancar coisas, a gente vai ter que cortar tudo e voltar para aquele tempo que a gente só atuava no H8. Então é uma coisa que a gente está tendo esse grande problema aí. Então você está dizendo que você prefere investir em vendas e mercado, certo? Porque eu acho que esse problema de atrasar um mês ou outro é mais aceitável do que o problema de que a gente não fechar um projeto. Então é um problema que eu quero resolver primeiro. Mas não negando ajuda, é claro. Não, 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 Mas claro, eu só não é queria, isso. eu só queria deixar, como tá todo mundo ouvindo aqui, às vezes as pessoas têm formas de ajudar diferente. Então, se você quiser me ajudar assim, eu aceito de bom gradíssimo. Mas se tiver outras pessoas tentando me ajudar a gente com projetos, com essa questão de da gente, ajudar a gente a faturar, é uma coisa bem importante.
Ainda mais com esse movimento que a gente está fazendo de ajudar o H8 no sentido de fazer coisas para dentro do H8, doação. Eu acho que um grande sonho nosso é começar a fazer reformas aqui dentro, por exemplo, de reformar salas de outras iniciativas, que no fundo o Eita Júnior faturando muito dinheiro em algum cenário, faturando 1 milhão, coisa assim, não teria muito mais com o que a gente gastar com a gente, só luxo, basicamente. A gente melhorar as coisas, comprar coisa para os membros, essas coisas. Fazer viagens mais luxuosas, mas acho que isso não é de interesse de ninguém, não agrega em nada ter um hotel melhor, coisa melhor. Eu acho que um grande sonho mesmo da Ita Júnior é começar a contribuir com o H8, por exemplo, reformar uma lojinha, reformar uma lavanderita. Eu acho que esse é o caminho que a gente quer seguir. Tá, então isso aí é o que o Mui falou mesmo. Estratégia é isso aí, é conselho, tá? Tá bom, tá bom. De qualquer jeito, estou à disposição para ajudar se precisar nessa parte também, tá? Uhum. Obrigado. Mais alguém? Então, acho que é isso. João, obrigado, tá? Pela apresentação. Eu que agradeço a Obrigado aí, oportunidade. parabéns. Parabéns. E conte com a EitaEx, né? A gente está aqui para poder apoiar no que for necessário e tiver ao nosso alcance. Uhum. Valeu? Eu vou Tranquilo, parar então. aqui Acho a que a Rubio tá entrando aqui gravação. já. Até a próxima, João. Forte abraço.